Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, mano. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos.
Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. StreamYard Studio. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o programa Conversando sobre Você. E nós estamos falando um pouco sobre a série André Luiz, que inclusive aí o nosso trailer de início do programa já fez uma alusão. É no segundo livro que vai sair, Os Mensageiros, que eles titularam Nosso Lar 2, né? Tamanha o sucesso do filme Nosso Lar, e linkar esse nome Nosso Lar, com certeza, é um processo de marketing que vai colocar, enrubescer, né? Ou robustecer esse outro filme. Vale a pena, a gente tem que pensar sempre em entender o mundo espiritual. É claro que o mundo espiritual ele só pode ser entendido aos poucos, né? É uma nova dimensão que se abriu para o mundo físico. Já se sabia dele, mas, assim, com grandes informações, só nós obtivemos através da série André Luiz. Por isso a importância da série, né? Que ela traz para nós elementos de pesquisas, né? Sabe por quê, minha gente? Vejam vocês. Allan Kardec ele foi muito claro quando ele fez a classificação dos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. E ele coloca que os espíritos desencarnados também estão em aprendizagens. Também. Às vezes a gente lê uma obra que vem do mundo espiritual, ou de espíritos encarnados, a gente fica assim, mas você não sabia disso? Porque às vezes estão assim, nós estamos pesquisando, nós entendemos que seja... Porque todo o pessoal envolvido, né, na evolução, eles estão em aprendizado constantes. Então, não é porque você saiu do corpo físico que você tem conhecimento de tudo que existe. Por favor, não pensem assim. Então, às vezes, a espiritualidade ela propõe um estudo para nós. E aí vai ter que passar pelo nosso crivo da razão, né? Da lógica e da justiça. Isso é falso, isso é verdadeiro, isso é bom, isso é ruim. Então, a gente tem que ter esse ponto referencial em nós, para que eu possa julgar uma obra que vem da espiritualidade. Eu já li muitos livros da espiritualidade que eu duvidei. Falei, será que é assim mesmo? Mas eu não tenho a última palavra, porque eu não estou lá na espiritualidade para falar. Mas então a gente pega o seguinte, vamos pela lógica. A formiguinha, ela é capaz de transportar uma árvore? Não, ela transporta uma folhinha, mas a árvore ela não pode. Então, se alguém fala alguma coisa muito assim, fora do eixo, a gente tem que pensar, mas isso não é possível. Pelo menos aqui nas nossas dimensões de mundo físico denso, né? Percebe? Então, a espiritualidade, ela faz as colocações e nós temos o dever de fazer análise. Foi assim que o espiritismo foi codificado por Allan Kardec. As informações chegavam até ele e ele fazia as análises. Isso está certo, isso pode, isso não pode. Essa informação agrega valor, isso aqui já foi repetido. Então, ele procurou fazer muito disso. Então, por isso Allan Kardec foi escolhido para codificar a doutrina, porque tinha que ser um espírito assim, pesquisador, consciente, sensato. O que muitas vezes, minha gente, nós não somos. Muitas vezes nós não somos sensatos, né? E a gente vai pegando gato por lebre e vai que vai. Achando que o mundo é esse vai da valsa. Pelo contrário, isso aqui é muito mais complexo do que a gente imagina, viu? O giro da Terra no sistema solar, as consequências desse giro, as
a própria posição do sistema solar, né? Tudo isso é muito complexo, gente. Isso gera forças, gera radiações, isso gera sonoridades, gera muita coisa. Então, nós não participamos ativamente da construção e manutenção dessas coisas, mas precisamos começar a entender, né? Teve um dia desse que o Espírito falou uma coisa muito interessante para mim. Ele disse assim, saia desse trajeto casa, escola, casa, que a criança faz. Saia um pouco disso. Agora você vai casa, escola, prefeitura, hospitais, redes de manutenção de saúde e por aí vai. Amplia a tua visão, busca alguma coisa além. É o que nós podemos pensar aqui com a série André Luiz. Ele abre algo assim para nós que a gente não sabia, não se pensava nisso. Pode ser, olha, que em escolas antigas fechadas, isso tenha vindo a acontecer. Mas eu leio livros, né, também dessas escolas. Eles não falam nisso. Sinceramente, eles não falam. Eles falam coisas muito profundas, mas isso não. Eles falam coisas da intimidade da alma, eles falam coisas das emoções, né? Emoção é muito sério. Nós temos 4 corpos inferiores e 3 corpos superiores. As emoções formam um quarto, formam uma rede ou uma teia, né, que envolve os 4 corpos inferiores. E ela nos prende, muitas vezes, em doenças, em situações delicadas, que podem gerar câncer, ansiedades, podem gerar traumas, medos, culpas, que são emoções não resolvidas. E emoção é uma energia que é gerada por um estímulo. Então, eu tive um estímulo, gerei uma energia e não resolvi aquilo. Não resolvi. Aquilo fica transitando no meu corpo emocional, que invade, né, os 4 corpos inferiores, que é o corpo mental, o perispírito, do pretérito e o corpo físico, e fica nesse trânsito, gerando miasmas, gerando um monte de coisas. Eles falam muito sobre isso. Eles ensinam muito isso. Mas mundo espiritual, não mesmo. Eles falam de outros planetas, eles falam de situações de contatos, né, vibracionais entre os astros, eles falam tudo isso. Mas mundo espiritual aqui pertinho de nós, só André Luiz. Humberto de Campos também, né? Humberto de Campos também falou muito sobre isso, Vânia Pereira, mas, assim, eles quase que só contaram casos de espíritos lá, vivendo lá. André Luiz não, ele vai profundo, ele vai mostrar para a gente as consequências dos nossos atos, o que acontece se eu vou para um umbral grosso, médio ou fino, quais são as minhas possibilidades lá. Isso, meu amigo, minha amiga, foi só a série André Luiz, pelo menos que eu conheço. Tá? Eu leio Humberto de Campos, leio Ivone, leio todos esses autores, né? Mas só André Luiz que foi. Você vê, nem Emmanuel entrou nesse caminho. Emmanuel foi mais para um caminho teológico, filosófico-teológico, né? André Luiz não, ele foi por este caminho. O que é um mundo espiritual, né? E aí eu vou fazer um estudo com vocês hoje sobre a mensagem de André Luiz na abertura do livro Nosso Lar. Porque a gente tem que pegar esses detalhes. Por que ele, Espírito André Luiz, resolveu fazer essa série? Não sei se ele tinha planejado a série toda, ou se ela foi acontecendo, né, com o avolumar dos anos e das respostas que os encarnados davam à série e da autorização que ele tinha do mundo espiritual superior, né? Então, é um conjunto de coisas, minha gente. Guarda com você. Sai desse trajeto do ensino fundamental de casa, escola, um parque, festinha infantil, só sai disso, fica nesse quadrante, não faz mais nada do que isso. Tem gente que vive 10 encarnações fazendo isso. Agora está na hora da gente começar a perceber. Então, tem uma prefeitura que administra a cidade, tem as secretarias,
tem o sistema de saúde, que é amplo, tem o sistema de serviço social, tem a área da justiça. Quer dizer, temos que começar a penetrar também nesses caminhos. A gente sabe, amigo e amiga, que tem prefeitura, a gente sabe que tem justiça, a gente sabe tudo isso, mas a gente não internaliza isso. Se eu preciso do médico, o que eu faço? Eu marco uma consulta, eu vou lá no médico, não é isso? Ou na médica. Ali tudo bem, ele me receitou, vou para casa, eu compro remédio da farmácia, vou para casa e tomo, e fico casa, escola, casa, escola. Então, se eu vou no médico ou na médica, eu tenho que saber onde que eu estou indo. Eu estou indo num profissional que estudou corpo humano, fisiologia, e que ele pode me ajudar, mas ele não vai fazer milagres em mim, de jeito nenhum. Ele pode me dar uma ajuda, ele vai perscrutar o meu interior do meu corpo, ele vai pedir exames, todo aquele procedimento, todo aquele protocolo, mas ele vai dar uma ideia. Porque cada pessoa tem a sua dor individual. Cada pessoa tem a sua enfermidade específica. Então, ele pode ajudar, tentar ajudar num contexto de uma classificação de doença. Mas, mesmo que ele classifique a minha doença tem a minha personalidade nela. Notificação de Google Chrome, controle de volume, janela. Tem a minha possibilidade, né, de me curar mais rápido ou não. Está vendo, minha gente? Então, essas coisas precisamos pensar muito seriamente. Então, André Luiz vai dizer o seguinte, olha, a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Olha, nós vivemos muito no campo das ilusões, todos nós. A ilusão, ela é originária de um estado de consciência bastante baixo, nível muito baixo. Está vendo? Então, é aí que vai entrar a consciência de ilusão. Então, eu, por exemplo, eu só cuido da minha sobrevivência. Ou então fico imaginando peripécias que eu não vou fazer nunca. Tá? Eu vou viajar à Lua, eu vou lá na Lua. Ou então eu vou passar o final de semana na China, ou lá no Paquistão. São sonhos, são devaneios. Né? Pode ser, eu posso até dizer para vocês o seguinte, pode ser que isso está em nós como memórias, em encarnações que eu vivi lá naqueles lugares. Então, eu tenho aquele devaneio, aquela memória surge do inconsciente, e eu acho que aquilo é possível, porque foi possível lá no passado. Então, eu carimbo a ilusão como se fosse uma coisa real. Mas, muitas vezes, é só uma memória. Né? Uma coisa que eu vivi lá no passado, e essa memória está meio que flutuante ali no inconsciente. O inconsciente é uma linguagem, então, é uma linguagem flutuante que, de repente, surge. É igual pensamentos, os pensamentos que vão surgindo, assim, do nada, né? Então, pode ser que eu vivi uma encarnação, ou duas, ou mais, lá num determinado local, e hoje eu vivo a ilusão de lá. Mas é impossível. Na minha atual encarnação, aquilo é impossível. Caro, eu não tenho nada que fazer lá, não tenho proposta de evolução nenhuma lá naquele momento, mas aquilo está flutuando em mim. Então, a ilusão está muito ligada nisso. Porque a gente não para refletir. Então, vem uma memória dessas, eu tenho que parar para pensar, mas por que eu estou pensando isso? Qual é o meu interesse de ir lá nesse lugar? O que eu vou fazer lá? Se a minha vida está toda aqui, nessa encarnação. Então, é isso que a André Luiz está falando. A gente vive muito num monte de ilusões, sabe? Então, é preciso saber qual é a minha atual proposta de vida, que eu estou vivendo neste momento. O que eu estou vivendo agora, né? Agora eu sou brasileiro, moro no estado tal, né? O meu estado tem essas colocações dentro do contexto de união, e o que eu faço aqui? Qual é a minha função? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né, tem mar, a minha vida precisa do fluxo do mar, né? Eu estou aqui por causa disso. Então, eu vou fazer meu trabalho, mas eu vou estar sempre sentindo
essa brisa do mar, porque eu preciso disso para eu me acostumar com as propostas futuras que virão. Agora eu fico sonhando. Tem gente que viaja o mundo todo, né, sem sair do lugar, tudo por sonho, por ilusão, de coisas do passado. Agora eu vou dizer uma coisa para você mais séria ainda. A memória que surge para nós, a lembrança que surge, ela vem do passado, ela não está atualizada. Tem esse problema também. Então, vamos imaginar que eu morei na China no século V, no século XV, por exemplo, 1400 e pouco. Né? Então, a memória que surge para mim é a memória do 14º, é do 15º século. Não está atualizada. Então, eu vou viver, além de ilusão, uma ilusão retardada. Olha como é que é necessário que André Luiz fala. Olha. Então, a vida é a fonte eterna. Por quê? A vida é dinâmica, me impulsionando sempre para frente. Estou sempre indo para frente, né? Quando eu entro no fluxo da vida. Tá? Eu vou sempre indo para as realizações. Quando eu chego lá no ponto que eu tinha que chegar naquele momento, eu paro para pensar. Eu faço um refluxo para fazer introspecção. Não é assim que a maré faz? Ela vai lá na frente, na praia, depois ela vai voltando, como se fosse assim, agora eu estou revendo tudo que vivi até aqui para ficar preso dentro de mim, para eu aprender. Então, a vida me faz ser assim. Eu faço a coisa e recordo para fixar o aprendizagem. Agora, se eu ficar pensando em ilusões, né, então eu não vou entrar no fluxo da vida. Sabe, amiga, é bom a gente pensar nisso, né, para a gente poder ser mais soberano, mais atuante, mais forte, mais firme. E o André vai dizer, olha, o grande rio tem o seu trajeto. Antes do mar imenso, né? Então, antes de chegar no mar imenso, o rio tem um trajeto. Por quê? Porque ele tem que aprender, ele tem que conduzir o aprendizado para ele. Então, se você lê um livro, por exemplo, aí, se você não entendeu o livro, tem que voltar a ler de novo. Porque na primeira leitura, gente, é só você está fazendo assim, um passando, né, pelas páginas. Está só vendo o que se trata aquela obra. Agora, perceber, né, exatamente como que é o livro, aí você vai ter que rever. Tem gente que vai riscando, né, passando marca-texto, para guardar as passagens mais que ele interessou mais a ele. Né? Então, esse é o rio. É aquele que vai nos conduzindo para um grande futuro, para um grande momento. O dia que eu pegar o livro e falar assim, isso aqui eu entendi. Esse livro aqui diz isso. Agora eu entendi o livro. Então, você chega no conhecimento daquele livro. Percebe como é que funciona? Né? Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Nós somos mônadas, né? Inteligentes, já evoluímos para a inteligência. Nós vemos evoluindo aí na inconsciência, no instinto, né? Nas respostas instintivas. Aí a gente chegou na inteligência. Chegamos à inteligência. Ou seja, o que é inteligência? É quando eu consigo decodificar informações que chegam porque eu tenho esse conteúdo decodificador, que é a inteligência. Né? Então, se eu vou triturar um legume, eu ponho lá na máquina, né, do centrifugador e ela vai triturar. Ela é a inteligência daquele processo. E eu também. Então, chega para mim uma informação, o que eu faço? Eu decodifico a informação. E aí eu decodifiquei a informação, eu dou uma resposta. Quanto mais eu tiver poder de decodificar a informação, mais eu sou inteligente. Então, a inteligência está na razão direta do poder de decodificar informações. A pessoa que não é inteligente, você chega uma coisa para você que você nunca viu. Então, você vai ter que estruturar uma forma de decodificar aquilo. Como? Estudando. Estudando e apreendendo o que você estudou. Então, chega para você uma máquina nova. O mercado lança aí
um produto novo. Aí você não conhece, então você vai ter que pegar lá o manual de instruções, de lei e tal, essas coisas, até você entender o funcionamento daquilo. Você quer ver uma coisa que a humanidade não sabe lidar com ela, e lida com ela o tempo todo, e não sabe lidar, não sabe. É o celular, aparelho celular. Aquilo tem tanto detalhe lá, sabe? Que pouca gente sabe mexer com aquilo. É só fazer o básico, né? Aí no básico eles são ótimos. Já viu jovem digitando com 2 dedos? Eu digito com 10 dedos, gente, há décadas. Eu não acompanho eles, não. É impressionante como é que eles digitam com 2 dedos. Que é totalmente errado, né? Cruza a informação na mente, né? E quando ele tiver que trabalhar no teclado, vai ser difícil para ele. Interessante. Então, quer dizer, o que é inteligência, então? Eu apreendo a uma experiência, eu participo de uma experiência, apreendo e crio um poder de decodificação daquilo que eu aprendi. Então, a pessoa me pergunta uma coisa, eu tenho a resposta pronta e imediata para aquela pessoa. Então, o que o André Luiz fala, né? O grande rio é quando você vai se arrumando para chegar na decodificação. Tá? Ele coloca isso aqui, ó. Caminhamos variadas etapas, diversas experiências apreendidas. Né? Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressões e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, nós estamos nos preparando para esse grande momento do oceano eterno da sabedoria. Nós estamos nos aprofundando para isso. Então, lembra da escola, casa, tem que sair disso. Temos que ultrapassar esse percurso. Você já viu que na escola, principalmente no Fundamental 1, né, os professores costumam fazer isso, levar as crianças no museu, levar a criança num parque, levar a criança numa exposição. Para quê? Para sair do trajeto. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Maria. Então, quer dizer isso, minha gente. O centro espírita é um referencial dentro desse trajeto. Por quê? O Emmanuel disse que lá é a universidade da alma. Então, quando eu vou ao centro espírita, eu estou indo a algo diferente e superior. Agora, tudo bem, quando eu chego no centro espírita, eu chego como, desculpa a expressão, mas é porque isso está na filosofia, é como aquele burro que chega no palácio dourado, bonito, e vai embora? Ou eu penetro o palácio? Entendeu, gente? Está na hora de pensar, seriamente. Você está vendo? Eu li aqui 2 parágrafos do livro nosso lá, introdução. Olha o que nós já conversamos. Olha o que tem nesse livro aqui. Eu vou falar que já li Nosso Lar. Parece que eu já li 11 vezes. Eu tenho coisas aqui que eu ainda não apreendi. Já li, mas não apreendi. Tá? Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. A gente tem falado isso aqui nos nossos programas, que a morte é um processo biológico necessário. Lembra que eu tenho falado isso aqui? A morte é um processo biológico necessário. Neste exato momento, alguém está desencarnando. Com naturalidade. Isso é comum, isso faz parte. Acabou de desencarnar. A família está lá ou está sendo avisada. Agora vem o rito fúnebre, que é a sequência da naturalidade do desencarne. Então, desencarnou? Desencarnou. O que eu faço com esse corpo? Não tem mais espírito aqui. O que eu faço com esse corpo? Qual é o rito que eu vou dar a esse corpo? Então, vou cremar, eu vou enterrar, mas não pode ficar aqui. Depois que desencarnou, amigo, você tem poucas horas para dar um segmento, né? Fazer algo para que aquele corpo seja respeitado, né? E
levado para o lugar certo. Enquanto o espírito estava nele, o espírito levava o corpo para onde que ele queria, ou fosse necessário. Agora não. Agora os parentes, os amigos vão dar uma finalidade ao corpo. Você vê que quando a gente desencarna, o negócio é tão interessante que não somos nós que damos fins aos nossos corpos físicos. Não somos nós. É alguém que vai fazer isso por nós. Quem? Aqueles que nós construímos, de amigos, familiares. Então, se eu não construir uma família sólida, amiga, não vai aparecer familiar nenhum. O que a prefeitura vai fazer? Vai me jogar no lugar lá como indigente. Porque eu não fui capaz de construir uma amizade sólida e não fui capaz de ser um familiar contundente. Então, eu fico abandonado no meu corpo. Eu não posso fazer mais nada. Então, tem o poder público, né, que vai lá e dá uma finalidade nele. Tem na Bíblia um sujeito chamado Tobias. Tobias era assim. As pessoas desencarnavam e era jogado lá no canto, né? Naquela época não tinha esse poder público que dava finalidade, não tinha som. Então, se não tivesse uma família ou amigos que dessem um jeito naquilo ali, o Tobias fazia, ele ia lá, enterrava, aquela coisa, né? Ele enterrou muita gente assim, por caridade, né? Para ajudar. Então, meus amigos, é complexo isso, né? Então, cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Em outras palavras, né, bem no vocabulário humano, né, morrer é muito simples. Nascer é mais complicado. Renascer, nossa, é muito complicado. Só quem não leu ainda lá o Renascimento dos Seres do Mundo, né? Quanta coisa envolvida naquilo. E parece que o desencarne é muito simples. O corpo parou de bater, o espírito está liberado, ou não, ele vai depender do que ele quer. Ah, não, quer ficar junto aqui do meu corpo. Então fica, meu amigo, vai ser ruim demais, mas você quer. O outro não, tal, e o outro não, desencarna e já vai embora. A família está aqui chorando pelo morto, o morto já está trabalhando no mundo espiritual. Percebe como é que é isso que André Luiz coloca? O que ele faz uma abertura. Eu vou passar para vocês informações de como é a vida no mundo espiritual, mas antes eu tenho que preparar vocês. Dizer que desencarnar é uma coisa muito simples. Todo mundo passa por isso, já passou muitas vezes. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem a ver com soluções profundas do destino e do ser. Uma comparação perfeita. Então, eu coloco uma roupa bem legal, né? Coloco aquela roupa, né? Estou bem vestido ou bem vestida, resolve os meus problemas do meu destino e do meu existir? Não vai resolver nada. E o que ele fala? Você trocar a vestimenta, deixar o corpo físico para agora atuar só no perispírito, não vai resolver seu problema de imediato. Só trocou a roupa. Assim como você põe uma roupa para ir a uma reunião, né? Para ir a um lugar, tá? Mas você ainda está ligado ao seu ser existencial e ao destino que você se dá. Então, o que ele coloca? É muito, muito simples desencarnar. E não vai ser o desencarne que vai nos tornar santos, abençoados, da noite para o dia. Não é isso. Isso aí, as dificuldades vão continuar. O destino e o ser vão ter que se entender ainda, né? Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. Por que ele fala mistério? Vamos trabalhar um pouquinho essa palavra mistério. Mistério é aquilo que ainda não foi revelado. Quando você revela uma coisa que está oculto de alguma forma, você pode chamar de mistério. Tem um mistério ali. Tá? Tem ali um negócio esquisito, porque de noite aquilo começa a dar pancada terrível. É um mistério. Então, até que aparece o corajoso que vai tirar o véu do mistério. Aí vai lá e vê que uma ratazana que está lá que faz barulho à noite. Acabou o mistério. Né? Então, ele está dizendo isso aqui, ó. Caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, porque nós não sabemos
na verdade, o caminho do coração qual é. Meu coração bate num diapasão que está na razão direta do meu pulso enquanto individualidade, enquanto ser existencial, enquanto ser profundo. Então, meu coração vai ressoar esse ser profundo que sou. O seu coração vai ressoar o ser profundo que você é. Então, cada coração tem a sua ressonância, né? Que a gente não pode classificar de melhor ou pior, porque nós não sabemos. Todo o leque das ressonâncias do coração, porque o coração é singular com Deus. A mônada da individualidade, ela é singular com Deus. Então, ela traz uma marca que é só dela. E aí ela vai ressoar dentro daquela marca, dentro daquela singularidade. Por isso que os nossos corações são diferentes. Né? Eles ressoam de acordo com a mônada que nós já expandimos. Você já viu o coração do passarinho? É um negócio chiquinho, né? Então ele faz um barulhinho de nada. O nosso faz um barulhão, né? Porque a gente já evoluiu, a mônada já expandiu um pouquinho mais. Então esse coração, para chegar a essa expansão humana, ela percorreu caminhos que só ela sabe. Só ela. Que está ligado aos nossos pensamentos, aos nossos interesses pessoais, né? A nossa maneira de decodificar o mundo, de resolver nossas emoções. É cada um, gente. Cada um, como diz um termo latino, né? Cada um de per si. Não tem assim, eu vou escutar o coração do Tavares e vou dizer que o Tavares é assim, assim, assim. Não, é só ele que sabe quem é ele. É só ele que conhece a ele, né? Tá? Então, nós podemos viver duas situações semelhantes com soluções completamente diferentes. Então, é isso que André Luiz fala. Ó, caminhos do coração, caminhos misteriosos esses, né? Lindo isso aqui, né, gente? É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna, ou seja, esse coração precisa percorrer esses caminhos até ele ter condições, né, de entender a equação suprema da vida eterna. Então, esses espíritos hoje que já ocupam graus aí bem superiores, eles estão começando a tentar entender a vida eterna. Estão lá trabalhando, né? É uma coisa, é bem interessante o trabalho. Estão lá, cada um nas suas funções, cada sistema solar, ele tem uma correspondência dentro da constelação, né? Então, ele vai interagir com os outros sóis, com os outros sistemas, e cada sistema desse aí vai dar uma contribuição, né? De acordo com a formação do Sol, de acordo com a formação das estrelas, o que elas ressoam. Então, a ressonância, por exemplo, nas Pleiades, né? Ressonância de uma estrela da Pleiade para outra estrela, para outra. É assim. E esses espíritos superiores estão entendendo tudo isso. Aquilo lá é uma geometria, meu amigo, minha amiga, é um negócio de louco. É uma geometria fantástica. E a gente tem noção disso? Nenhuma. Às vezes a gente até lê, né, alguma coisa nesse sentido, mas é difícil, porque eu não tenho ainda essa condição suprema de entender a vida eterna. Mas eu estou caminhando, você está caminhando. E quem é o deprimido? Aquele que está em profunda depressão. É que perdeu esse caminho. Em algum momento, por um sistema de culpas, de arrependimentos ou de coisas, de emoções não resolvidas, ele perdeu o caminho, perdeu toda essa função. Então, por um momento, ele está no vale. Depois ele vai sair do vale. Todo deprimido sai do vale. Ele vai sair de lá. Com certeza ele vai sair. Vai ter um momento lá que ele vai sair. Sabe? E aí ele vai de novo encontrar o caminho dele. Olha só, meu caminho é esse aqui, deixa eu ir dele. Muito tão bonito entender assim. Está pensando na obra do André Luiz, começa a pensar nessas profundidades, meu amigo, minha amiga, porque
É muito bonito falar do Bosque das Águas, né? É muito lindo falar lá do governador do planeta, da veneranda, muito bonito, mas não é isso que o André Luiz estava querendo colocar, não. A coisa é mais trabalhada nas profundidades, né? É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Tem pessoas que reclamam do drama, eu não reclamo. Drama é uma situação em que você criou e você terá que resolver. Isso é drama. Que é diferente de tragédia. No drama, você está se resolvendo. Na tragédia, você está se complicando. O que é tragédia? Suicídio, assassinato, né, usurpar, fazer coisas ruins com os outros, né? Fazer estuprar alguém, isso é tragédia. Tragédia é para quem está fazendo, não para quem está recebendo. Para quem está recebendo é drama. Então, quando tem uma chuva que cai lá um monte de barranco, essa coisa toda, e cai nas casas e matam pessoas, aquilo não é tragédia, aquilo é drama. A pessoa está vivendo o drama. Agora, se a pessoa fosse capaz de movimentar nuvens para chover ali e matar um monte de gente, seria tragédia para ela. Então, tragédia é muito individual, tragédia é muito pessoal. O drama pode ser coletivo, né? Mas a tragédia é pessoal. Agora, se eu junto um monte de pessoas para fazer o mesmo mal, é uma tragédia coletiva, como tem o drama coletivo. Então, é isso que temos que entender dessas coisas, né? Então, eu quero que, quando eu estou no drama, eu tenho todo o aparato espiritual do meu lado. Todo, gente. Se você está doente, você tem toda uma ajuda espiritual do seu lado aí. Não se precipite, sabe? Não fale impropérios. Porque pode ser ruim para você. Está no drama, vá com calma, dando passo a passo, como se você estivesse caminhando num lugar que é uma areia movediça, né? Então você não vai entrar na areia, se você entrar, ela te traga. Então você tem que circundar a areia com conhecimento, com tranquilidade, com paciência, com tolerância e com conhecimento. Isso é drama, você vence o drama aí. E o drama é assim, ele tem um tempo. Ah, mas durou uma encarnação, então é o tempo que ele precisava. Mas ele não é eterno, daqui a pouco ele sabe, ele acaba. Tá? Então é isso que ele fala, olha, conhecer os detalhe a detalhe, né, vivendo o nosso drama. Tá? Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Não, você tem um problema, você não resolve o problema e quer ir para o infinito. Sabe aquele negócio do inimigo? Ou você vai lá e se resolve com o seu inimigo, ou então você vai ficar preso àquele processo de inimizade com ele. Então, resolva-se com o teu inimigo. Você tem um inimigo? Vai lá, conversa com ele, reconcilie com ele enquanto você está caminhando com ele. Isso é sair do trajeto casa, escola, casa, tá, gente? Porque se eu ficar só nesse trajetinho, eu não vou aprender quase nada e eu vou fazer quase tudo errado, né? Uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Veja como é que ele muda completamente o paradigma existente. O que é uma existência? O que é uma vida? Que a gente achava, né? Eu estou vivendo a minha vida, depois vou morrer. Então, isso é só um ato do ser imortal. É uma pontinha só da evolução. Um corpo é minha vestimenta. Ah, mas meu corpo é muito doente. Nossa, só para aquele tempo. Ele só está refletindo o que você trouxe e deu a ele, né? Um século, nossa, um século, um dia. Um serviço, né? Tem pessoas que reclamam do trabalho, né? Reclamam das atividades. É só a experiência que você está adquirindo, né? Quando você consegue vencer, você teve uma aquisição de acordo com o seu merecimento. E quando você desencarna, é só renovar para a continuidade da vida. É isso. Não é tão simples. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos
Quantas mortes necessitamos ainda? Porque nós estamos no processo. Agora, o bom, sabe, gente, é quando nós entendemos o processo. E não vamos ficar aí indo como, né, presos num turbilhão. Não, estou entendendo. Isso está acontecendo comigo para isso, isso, isso. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Não tem isso. Aqui no planeta Terra nada é definitivo. Gente, estar no espaço-tempo não é definitivo. Definitivo é quando você vai para o eterno presente, que é fora do tempo, fica só no espaço, né? Depois até o espaço some. Quando você está no tempo, você está cíclico. Se você está cíclico, não é nada definitivo, é impermanente. Concorda? O dia de ontem volta? De jeito nenhum. É cíclico. Tá? E por toda parte os cultos em doutrinas e os analfabetos do espírito. Muita religião, muito rito, muita liturgia, muito culto, mas pouco crescimento. André fala isso, né? É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Aquele que busca o Cristo, ele vai sentir tudo isso. Ele vai ficar muitas vezes solitário, né? É tudo isso. Mas muito longa, portanto, a nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos. Então, ele está dizendo, meu amigo, eu vou lançar uma série para você estudar. Agora, seja profundo. Não vai de qualquer maneira, não, sabe? Daquele costume que a gente tem de ter vivido séculos assim, né? Como se fosse só um rio que eu fiquei na beiradinha do rio, nem fiquei no meio do rio, fiquei lá no meio, às vezes enlaçado naquelas coisas ali da beira do rio, né? Não, agora ele está te chamando, vem cá, nós vamos falar sério, né? Manifestamos-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vossas frágeis, a existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a variedade. Aliás, não nos interessaria agora, senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos ninguém com a ideia da eternidade, respeitando, né? Agora, que os vasos se fortaleçam. Em primeiro lugar, forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. Então, está dizendo, eu vou passar para vocês algumas ideias. Então, tem gente que fica assim, mas André Luiz não escreveu isso, não. Às vezes você tem um insight mediúnico, você vê uma coisa, você comenta aquilo e aí vem aquele que nem lê isso aqui. Porque um monte de gente fala assim, mas André Luiz escreveu isso, Kardec não escreveu. Gente, é claro, eles deram abertura para nós. Nós é que vamos penetrar por esses caminhos. Então, eu posso ver coisas que não foram colocadas lá no livro, porque não interessa a maioria, interessa a mim. E às vezes eu comento aquilo com uma pessoa e a pessoa faz uma cara feia, né? E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe, André Luiz. Tá aí, né? Deu a dica do que seria. Bom, tem umas perguntas aqui. Vamos lá. Do livro Libertação, tem a história de uma cidade estranha de Gregório. Será o Papa Gregório da Igreja Católica? Sou Lúcia, sim, é o Gregório IX, né, que criou a Inquisição. Então, é a história do Gregório, que estava lá. Ele se tornou, lá no Umbral, nessa cidade estranha que você coloca, ele era pontífice lá e era também governador, né?
espírito que mandava. Mas depois ele foi resgatado, né? Mas foi a história do Gregório IX, tá? Ângela Barbosa Cruzeiro, de Campina Grande, Paraíba, em Nosso Lar, que já tem 2 filmes, teve episódio de contrabando de comida. Isso é de elementos sólidos, matérias, na razão direta da necessidade daqueles espíritos, né, Ângela? Quando André fala negócio de comida, carne lá no mundo espiritual, não é a mesma coisa que nós comemos aqui. É uma solidificação ainda etérea, né, de alguma proteína, né, que é possível ser feito no mundo espiritual, que lembra a carne. O problema lá, por que eles combateram isso no início da fundação do Nosso Lar? Porque aquilo remontaria os habitantes do Nosso Lar a ficar presos à vida terrena. E o que eles estavam querendo com o Nosso Lar? Mostrar para as pessoas que existe a vida depois daqui e em várias outras expressões. Então, se tivesse a comida sólida lá, ou a comida da solidez do Nosso Lar, que cada planeta, cada colônia dessa tem a sua solidez ou alteridade, vai depender da colônia. Então, o que faria? Faria com que as pessoas não desligassem do plano físico da Terra. Então, estavam fora do plano físico. Então, vamos ver as coisas, as possibilidades de fora do plano físico. Então, foi isso que aconteceu lá no caso do Nosso Lar. Então, o que eles fazem? Eles dão sucos, né? Eles dão alguma coisa assim que difere dos nossos sabores aqui, mas que dão a mesma sustentação que os nossos sólidos nos dão aqui. Então, o importante, sabe, Ângela, é a gente começar a pensar nisso, né? E começar a imaginar que no dia que a gente desencarnar, se a gente quiser ir para uma colônia melhor, a gente vai ter que modificar os nossos hábitos. E eu não vou chegar lá no mundo espiritual querendo comer churrasco, né? Então, a maioria das pessoas hoje, não sei se eu estou exagerando, né? Mas uma grande parcela do pessoal hoje gosta de churrasco, feijoada aqui no Brasil, né? E pizzas, essas coisas assim muito sólidas, né? Então, é preciso entender. Você gosta de ir lá, tudo bem, mas você vai saber que uma hora dessa você vai desencarnar. E lá, se você quiser, numa colônia melhor, aí você vai ter que abdicar disso e utilizar os recursos que eles têm lá em termos de alimentação. Depois você lê a Evolução em Dois Mundos, que André Luiz fala sobre a alimentação deles. Agora, se a pessoa não quiser, ele costuma ficar preso à terra, sorvendo os fluidos dos alimentos sólidos aqui. Aí fica muito ruim, porque ele fica comendo restos, né? É muito triste. Às vezes a família, agora quase que não tem isso, né? Mas antigamente a família se reunia para almoçar, para jantar, aí ficava cheio de espírito obsessor, que era da família, que desencarnados, né, não iam embora, ficava ali, para alimentar com eles. Tem pessoas que até põem a mesa para os desencarnados, já viram isso? Prepara até o lugar dele ou dela. Chama o espírito para lá, né? Então tem que ter uma educação muito profunda. Por isso que o espiritismo precisa ser bem difundido, sabe? Para que as pessoas comecem a entender essas realidades, sabe, Ângela? Esse negócio de botar a mesa para o defunto, né? Para taça, arrumar o quarto da pessoa, que onde ela estava encarnada, ela ficava naquele quarto. Tem gente que fica colocando, né, protegendo aquele ambiente como se fosse a pessoa ainda encarnada. O espírito está indo para lá. Se ele não tiver um entendimento superior, ele fica lá, preso, fazendo mal para os outros. Por quê? Porque ele começa a ver pensamentos. Aí, antes ele não ouvia pensamento, agora ele ouve, então ele começa a querer interferir nas decisões dos outros. Aí começa a obsidiar a família. Tá, Ângela? Então, ele só será obsessor se eu abrir campo para ele ser obsessor. Se eu não abrir campo, ele não vai ser obsessor. Então, ele desencarnou, meu amigo, é o seguinte, está no luto, você tem 2 dias de luto. Né? Sofra lá, do jeito que você quiser, agora acabou. A pessoa desencarnou, vamos pegar as coisas que pertenciam a ele, se ele deixou algum recado que fizesse, vamos fazer, né? Claro. Agora, se ele não deixou, eu vou dar um segmento naquilo. Alguém gostou dessa roupa, quer ficar com ela, então, não quer, ninguém quer, então vamos doar. É assim, a vida continua. Ele não fala isso aqui, gente,
André Luiz fala isso aqui no início do estudo dele. Ó. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é uma ilusão. Bom, vamos já aplicando o conhecimento aqui do André Luiz, concorda? Ronaldo Macedo, bairro Nordeste, Natal. Existem outros casos de processo de reencarnação fora de Segismundo? Não encontrei outro. Mas claro que tem, está lotado. Esses romances aí, espíritas, né? Da Zíbia, quando a Zíbia estava trabalhando com o espiritismo, romances aí da Ivone do Amaral Pereira, nossa, fala muito de reencarnação. Agora, a técnica da reencarnação, aí sim, nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, para a reencarnação de Segismundo, que ele vai trabalhar a técnica da reencarnação, daquele caso, tá, o Ronaldo? É que a gente fala, nós somos individuais e histórias diferentes. Então, cada caso é um caso. O Segismundo passou por aquele processo, mas eu, Guaraci, passei? Acredito que não. Então, o que ele mostra? O que André Luiz mostra? Existe uma técnica. Né? O perispírito ele é reduzido ao tamanho de feto. Quando há relação sexual, e tem a concepção, né? Ele é entregue para a mãe coloca lá no útero e é um processo. Isso é para todo mundo, né? Agora, tem espíritos que nem ficam presos ao útero aos 9 meses. Eles podem sair, o modelo organizador deles, o perispírito, está resolvendo o problema. Mas isso é só para espírito muito superior, tá? Normalmente, nós ficamos presos 9 meses com a nossa mãe. Sabe? Então, a técnica é isso. Agora, vai variar? Sim, Ronaldo, vai variar muito de espírito para espírito. Então, não tem como você ter uma literatura de uma abrangência tal, né, que diz assim, espíritos do nível tal acontece desse jeito. Espíritos, não sabe por quê? Porque o espírito que vai determinar como é que será o reencarne dele. Ele vai ter a técnica, vai ter o rito da concepção, né? O rito da colocação do perispírito, da multiplicação das células, enfim, ele vai ter todo esse rito. Mas ele, espírito, aí é diferente, né? Olha, eu estava vendo um vídeo, Ronaldo, um dia desse, que achei que coisa mais engraçada, né? Estava numa ressonância, fazendo aquela ressonância para ver a criança, né? E já estava bem grandinho, já, né? E aí os pais cantando parabéns para ele batendo palma lá dentro do útero da mãe. Você vê que coisa linda, os pais cantando parabéns para você e ele batendo palminha lá no útero. Você vê que é um espírito que fez isso. Mas outros fizeram? Não. Eu conheço um que brincava de escorregar. Ele fazia igual escorregador lá no útero da mãe. Ele fazia uma festa, ria, brincava. Sabe? Então é isso. Cada um tem um jeito de passar aquele processo. E a última pergunta é qual o livro que fala dos karmas adquiridos na Guerra do Paraguai por parte de muitos brasileiros? Linda Batista Recreio, Rio de Janeiro. Linda. Eu conheço 2. Eu conheço um que é do Chico Xavier, né? O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali o Humberto Campos ele coloca, né? O karma adquirido pelo Brasil ter entrado na Guerra do Paraguai, que não havia necessidade. Foi um errinho de Dom Pedro II ali. E aí nós criamos um karma que foi, segundo o próprio livro, resolvido com a usina, né, de Iguaçu, lá do Rio Iguaçu. E que o Brasil cedeu alguma coisa para o Paraguai. Eu não sei bem a história, mas é isso. Então, criou-se um karma. E tem um outro livro de um amigo meu, extraordinário, chamado Raul Zarek. O livro dele chama Apenas Sheila. E ele dá detalhes da Guerra do Paraguai. Impressionante o nível de detalhes desse livro da Guerra do Paraguai. Coisa que você nem imagina. E, então, esse livro também fala, né? Os 2 que eu conheço, tá? Olinda, pode ser que tenha outro, mas o que me perguntou sobre quais são, eu estou falando dos 2 que eu conheço. Brasil, Coração do Mundo e Apenas Sheila, do Raul Zarek, tá? É isso, tá, gente? Nós precisamos, se a gente quer estudar um pouquinho aqui o nosso lar, a gente vai estudando, né? Assim, vamos indo até ver como é que vai ser, como é que a espiritualidade está determinando.
Semana que vem a gente vai estudar nas zonas inferiores, né? Também da SEC. Também é um negócio bem interessante, né? Que muitas pessoas fazem uma confusão muito grande com isso, né? De zonas inferiores. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês de antemão. Tudo é de Deus, tá? Você conhece claraboia? Claraboia fica aqueles vidros, né, que eles colocam nesses galpões, né? Hoje acho que mais não, mas antigamente faziam, né? Eles colocavam os vidros lá em cima para entrar um pouco de luz lá, chamado claraboia, né? E então nas zonas inferiores tem claraboia para todo lado, que são as luzes do Pai, né? Então se alguém quiser sair, sai. Tá vendo? Ele pode até estar preso numa situação lá e tal, mas, né, igual o Gregório. O Gregório não estava preso numa cidade estranha, né? Como disse aqui a Lúcia, né? Lúcia Jardim. Falou que era uma cidade estranha. Tá. Ele não saiu. Então tudo é de Deus, meus amigos, minhas amigas. Vamos pensar isso. Nenhum mal ultrapassa, nenhum mal penetra nas bênçãos do Pai. Nenhum. Nós é que escolhemos o que eu quero, o bem ou o mal. Gente, muito obrigado por você estar comigo aqui mais esse momento aqui, e até terça-feira, às 9h15 da manhã, se Deus quiser, estudando o livro Obras Póstumas. Tchau, fiquem em paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.